Já fez saber que, se chegar ao Parlamento, quer confrontar o Governo com as políticas à esquerda, não é? Vou pedir-lhe que seja um pouco mais precisa. Muito bem, olha, logo começando por defender um investimento muito maior do que aquele que tem sido feito nesta região, os serviços públicos. Os serviços públicos são uma forma de redistribuir riqueza de uma maneira justa. São um fator de democracia e são uma forma de atender aos mais necessitados. Porquê? Porque prestam serviços e acodem às necessidades das pessoas, independentemente do peso do seu porta-moedas, digamos assim. Desinvestir dos serviços públicos, retirar-lhes qualidade, retirar-lhes rigor, retirar-lhes competência, é uma forma, por um lado, de abrir o caminho à expectativa das privatizações e de pormos todos os açorianos e açorianas na saúde, nos transportes, na educação e noutros setores, ansiosos porque qualquer coisa mude, porque tal como está mal. Por outro lado, as privatizações só têm um objetivo, é abrir a porta a grupos financeiros dos Açores e exteriores à região e dizer-lhes aqui está um bom local para virem ganhar dinheiro à custa do erário público. Portanto, defender os serviços públicos é um compromisso, digamos, fundamental. Defendê-los contra o compadrio, defendê-los das negociatas fraudulentas, defendê-los de todos os ataques a que eles têm sido sujeitos na República, também por um governo socialista, e pouco a pouco têm também sido sujeitos nos Açores. Outra política de esquerda, implementar, conceber de uma forma corajosa e de uma forma decidida uma política de fundo que combata os preconceitos, o conservadorismo, as ideias erradas que penalizam as mulheres desta região e que as impedem de dar à região aquilo que metade da população, porque é isso que as mulheres são nos Açores, é metade da população, pode dar a todos os níveis, ao nível do saber, ao nível do trabalho, em todas as suas competências. Outra medida com que confrontaremos é ao nível do trabalho. Costuma-se ouvir nesta região, e de acordo com, enfim, os números estatísticos, apresentar a baixa taxa de desemprego como uma conquista, enfim, como uma grande conquista desta governação, sobretudo quando a comparamos com a taxa de desemprego da República, por exemplo. Mas é preciso pensar o que é que está do outro lado da moeda. Ou seja, que tipo de emprego e de empregabilidade é que nós temos. E aquilo que nós temos é emprego absolutamente precário. A precariedade nesta região é assustadora. Não somos nós que o dizemos, é a Câmara de Comércio e Indústria de Angra do Heroísmo quando avança um número e diz que 40% da economia e, portanto, 40% do PIB açoriano corresponde à economia ilegal. Isto quer dizer trabalho sem direitos, trabalho sem respeito, trabalho sem segurança. Quer dizer também baixos salários, quer dizer exploração de jovens e, portanto, quer dizer um modelo de desenvolvimento que assenta exatamente em baixos salários e em serviços e produtos de pouco valor acrescentado, que não trazem riqueza, nem desenvolvimento, nem progresso à região, do nosso ponto de vista, que não fixam jovens com competências superiores, que aliás todos nós conhecemos, jovens com habilitações superiores, alguns deles tiradas no continente, que regressam à região em busca, enfim, de um trabalho, de uma profissão onde possam exercer as suas competências e que acabam por ir embora, por emigrar de alguma maneira, porque aqui não encontram respostas à altura daquilo que eles têm como expectativas para a sua vida e para uma qualificação pela qual lutaram e que no nosso país até pagaram, a maior parte das vezes, porque o ensino não é assim tão gratuito como isso. Temos jovens que tiram uma formação profissional na região, mas que depois ao nível do emprego são tratados como se não tivessem formação profissional nenhuma, têm salários e horários miseráveis e, portanto, são tratados como se aquela formação não quisesse dizer nada. Temos pessoas, tantas e tantos jovens que trabalham 3 e 4 anos, ao fim desse tempo são mandados para casa durante uma semana para depois voltarem a ser chamados e continuarem o ciclo de insegurança e de precariedade. Temos trabalhadores imigrantes que no 13º mês recebem uma garrafa de whisky e que são sucessivamente explorados e não pagos pelos respectivos empregadores. Portanto, temos de facto uma panóplia de sinais de precariedade, de desrespeito pelos direitos dos trabalhadores, de desrespeito pela força e pelo valor do trabalho. Enquadra-se o contingente de trabalhadores da Vasas Lajes. Deixe-me só terminar isto, a que só o Governo Regional parece não ver,
Aliás, acoitado numa inspeção do trabalho, que, de alguma maneira, dá cobertura a este tipo de situação, porque quando diz que está tudo bem, de maneira nenhuma. Desde logo não funciona na base das lajes, porque é um dos locais onde a Inspeção do Trabalho faz questão de não entrar. O Bloco de Esquerda tem sido muito crítico em relação à postura das autoridades regionais e nacionais para com o contingente de trabalhadores portugueses na base das lajes. O que é que a Zoraida Soares e o Bloco de Esquerda no Parlamento poderiam fazer em favor daquele contingente? Já agora vamos lá ver porque é que temos sido assim tão críticos, não é? Por maioria de 3 razões. Primeira razão, nós não concebemos que os Açores possam ser apresentados ao mundo como uma plataforma de guerra, como uma plataforma onde os direitos humanos, o direito internacional e as leis portuguesas, nomeadamente as laborais, não são aplicadas. Esta situação não rima com turismo de qualidade e desenvolvimento de turismo de qualidade, não rima com uma região que acabou há pouquíssimo tempo de receber um galardão internacional pelo seu valor ambiental e não rima, portanto, com a forma como os Açores, a maneira como os Açores podem contribuir para o diálogo entre os povos, para a paz e não para a guerra. Este é um primeiro ponto. Segundo ponto, somos críticos daquele feudo norte-americano implantado no solo nacional e regional em particular, porque quando eu digo feudo, não estou a dizer por acaso, é um feudo porque nenhuma lei ali é cumprida, a não ser a lei que os norte-americanos entendem cumprir a cada momento. E vamos lá ver, parece hoje mais consensual nesta região que a única mais-valia que aquela base tem são os postos de trabalho de portugueses e de portuguesas que assegura. Mas como nós temos vindo a ver ao longo dos anos, a expectativa, até pelos sinais dados pelas próprias entidades norte-americanas, é que a sangria de postos de trabalho vai continuar. Já estivemos em 3.000 e tal, estamos em 850. E, portanto, já não há nenhuma garantia de assegurar os postos de trabalho. O que há é uma falência completa da soberania nacional, com o lavar de mãos do Governo Regional, com o assobiar para o lado do Primeiro-Ministro e com o silêncio assustador do Presidente da República, que está agora tão preocupado com a soberania e com os seus poderes, mal preocupado do meu ponto de vista, mas que ao longo de anos e anos nunca, nem este, nem os anteriores, disseram uma palavra sobre a falência da soberania nacional na base das lajes. Porquê? Aqueles homens e aqueles... Porque fenecem, sucumbem ao poder, digamos, unilateral dos Estados Unidos da América. E, portanto, estão de acordo com aquela política, favorecem aquela política unilateral, imperialista, monopolista e bélica, antes de mais nada, em troca de nada. Porque, do ponto de vista dos Açores, é em troca de migalhas, nada, e, por outro lado, os postos de trabalho. Essa é a garantia, portanto, é aquilo que, no fundo, para aquilo que a base neste momento serve, do ponto de vista, penso eu, dos açorianos e dos portugueses em geral. Mas não haverá possibilidade de nós começarmos a pensar, a debater e a implementar nesta região um modelo de desenvolvimento que passe, por exemplo, transformar aquelas instalações numa plataforma de serviços aeronáuticos ou de outras valências relacionadas. Terá aquela base que está escrito no destino que aquela base só pode servir como uma forma de fazer a guerra, de desrespeito de direitos humanos e, portanto, uma marca tão feia, tão triste dos Açores, já não digo em termos, neste caso não é em termos ambientais, mas em termos humanos, em termos de progresso, em termos de desenvolvimento para esta região. E, portanto, nós somos críticos de tudo o que se passa na base. Acho que é tempo do Governo Regional deixar de lavar as mãos e exigir do Primeiro-Ministro e exigir do Presidente da República que imponha o respeito pelos acordos, o cumprimento integral dos acordos, no que diz respeito aos trabalhadores e às trabalhadoras portuguesas dessa base e no que diz respeito a tudo mais, porque o desrespeito é completo. Quando poluem, como poluíram desde há anos, o território que lhes foi, digamos, concedido em troca de nada, e sem que haja uma exigência para que essa poluição, no mínimo, lhe seja aplicado, enfim, uma figura que faz parte da nossa lei, que é o do poluidor-pagador, isto é desrespeito, isto é imperialismo. O imperialismo é isto, é não ligar nenhuma aos outros e servir-se a si e aos seus interesses. E que isto seja feito debaixo dos nossos olhos, à frente do nosso nariz, com o silêncio de todos, é o mesmo que dizer com a cumplicidade de todos aqueles que podem fazer a diferença, que é o Governo Regional, o Governo da República e o Presidente da República. E o Parlamento Regional terá uma palavra certamente a dizer.